Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Nós estamos falando sobre doenças mentais, a doença do coração. Lembrando você que coração é sentimento, é pensamento, sentimento e desejo. É onde Satanás mais procura atingir o ser humano. A preocupação maior dele não é causar uma amarração financeira, uma doença física, mas afetar o que mais temos de precioso aos olhos de Deus, que é o nosso coração, a nossa alma. Ele afetando o nosso coração, ele consegue causar situações para nos afastar do Criador, que é o maior propósito dele. E falamos hoje, iremos falar sobre insegurança. Nós vamos, no decorrer dos dias, falar sobre temas da doença do coração, saúde mental. E a insegurança é uma das doenças mentais. A insegurança causa tanto transtorno na vida de uma pessoa que você não tem ideia. Aí tem a diferença da pessoa se entregar ou não para essa insegurança. Existem pessoas que são inseguras ao falar em público, inseguras ao se vestir, inseguras a tentar algo na sua vida, aos estudos, insegura ao enfrentar determinadas situações. A insegurança é uma doença mental. E essa doença mental, ela atrofia a sua vida. Está escrito na palavra de Deus, em Salmos, que nós fomos constituídos por um pouco menor do que Deus. Ou seja, acima de nós não tem ninguém a não ser Deus. Ah, mas o meu patrão, ele como pessoa é como você, limitado. Ah, e fulano de tal que tem um bem tal, ele é como você, tem os seus limites também. Talvez conseguiu desenvolver alguma área da sua vida que conseguiu a estabilidade financeira, mas você também é capaz. Existem pessoas que têm insegurança no relacionamento, os complexos, ela se sente insegura. Existem pessoas que têm insegurança na escola. Existem pessoas que têm a sabedoria, têm um conhecimento, mas ela tem dificuldade de expressar com medo da opinião de outra pessoa. Ela tem medo do que fulano vai pensar. E a pessoa não deve ser dessa forma. Nós somos seres diferentes, não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém igual a você. Você tem uma forma de pensar, talvez o seu esposo, o seu filho tenha outra forma de pensar, talvez o seu amigo tenha outra forma de pensar. Então cada um expressa o que está dentro de si. Mas ultimamente as pessoas não conseguem nem até mesmo conversar uma conversa saudável com outra pessoa. As pessoas, elas têm mais coragem de expressar através de uma mensagem, das redes sociais, expondo a sua vida, do que ser direto e falar o que sente. A insegurança atrofia você. Por exemplo, no convívio a dois, se você não expressar, não falar para o seu cônjuge, para o seu companheiro, ou para alguém o que você pensa sobre determinada opinião ou decisão, como é que essa pessoa vai saber? Tem como?
de forma alguma. Então é necessário ter essa segurança no relacionamento, ter a segurança no trabalho, porque ninguém lê o seu pensamento. Existem pessoas que são mais aceleradas com raciocínio, existem pessoas que são mais devagar, mais lentas. Existem pessoas normais. E se você é uma pessoa insegura ao tentar contornar ou resolver determinadas situações, isso vai prejudicar a sua vida. Isso vai prejudicar o seu convívio com as pessoas. A pessoa, ela começa a se fechar de tal forma, que ela vai alimentando essa doença dentro do coração. Satanás, ele lança segurança, situações para você sentir esse friozinho na barriga. Mas se você vai dando um lugar a essas inseguranças dentro de você, chega uma hora que você se fecha por completo. E você se fechando vai trazendo outras enfermidades dentro de você. Vai causando dentro de você outras enfermidades que vai se agravando. Você tem que ser uma pessoa destemida. É claro que você não tem que sair xingando as pessoas aí ou querendo ofendê-las. Mas se você tem algo a dizer, com sabedoria, expressa o que você pensa, o que você sente, para aquilo ali não atrofiar você. Porque começa desde criança. A criança ali dentro da escola, o professor está ensinando, começa a perguntar e a criança, eu digo isso porque eu já passei por isso. Tomara que o professor não pergunte por mim, por mais que a pessoa saiba a resposta, ela fica ali se travando e não fala a resposta que o professor quer ouvir, mesmo sabendo a resposta, com medo de ser zombado, ser corrigido. Você tem que ser uma pessoa destemida nessas situações. Principalmente você, pai e mãe, ensinar o seu filho, a sua filha, a não ser dessa forma dentro da escola. Porque a pessoa está numa escola é justamente para quê? Para aprender. Se ela errou, ela tem que se sentir bem porque tentou acertar. Mas se ela ficou com medo de falar, por medo de ser repreendido ou corrigido, isso simplesmente vai causando frustrações dentro do coração dela, e ela vai automaticamente se tornando uma pessoa presa. Ela se aprisiona a determinados sentimentos. Ela se aprisiona a determinadas situações. Isso atrofia a vida dela. Quando você faz um curso, por exemplo, você não tem que ter medo de errar ou tentar fazer. Você está ali para aprender. A não ser que você é o professor. E mesmo sendo professor, às vezes algum aluno tem algum conhecimento que pode agregar para a sua experiência. Então a insegurança não é um sentimento bem-vindo dentro de você. Hoje as pessoas não conversam mais. As pessoas não conversam olhando nos olhos mais. Elas conversam em redes sociais, no celular, e fica ali presa aquele mundo ali, fala o que pensa, mas pessoalmente não consegue expressar. É falta de segurança. É inseguro. E nós encontramos aqui, já li, preguei sobre isso uma vez, falei sobre isso uma vez, sobre Josafá, que quando vinha contra ele uma grande multidão, o primeiro sentimento que ele teve foi medo, foi insegurança. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conhecer? Será que... Mas ele de imediato ele não se entregou à insegurança. Ele controlou aquele medo,
clamou ao Senhor e foi, guerreou contra os inimigos, prevaleceu contra os inimigos, ele foi adiante do povo ali, louvando, glorificando a Deus, e venceu os adversários. Mas se eles tivessem entregado ali e não buscassem o socorro de Deus, ia perder, ia ser mais um derrotado, talvez nem lembrado, como foi lembrado aqui na Bíblia. Aquele que é destemido, ele faz aonde vai a diferença. Aquele que não se entrega à insegurança, por mais que erre, mas não se entregou à insegurança, ele faz a diferença onde vai. Pelo menos eu vou. Tem até um ditado assim, o povo fala assim, ó, o não já temos, então vamos para cima. Então você não deve, de forma alguma, se prender ao medo. Você tem que entender que abaixo de você só tem Deus. Mas a pessoa tem um grau financeiro maior que o meu, mas é igual você, morre amanhã, vai para o mesmo lugar, quer dizer, vai para a terra, né? O lugar depende da nossa decisão de escolha, se queremos servir a Deus ou não. Se queremos buscar o Senhor ou não. Quem vai determinar são as nossas decisões. Nossas decisões. Então você não se entrega em segurança. Procura tratar isso dentro de você. O que te deixa inseguro? O que causa em você insegurança? O que impede você desenvolver a autossegurança, a autoconfiança? E quando eu digo autoconfiança, não deixa de confiar em Deus, se achar igual a Deus, não. Vamos falar sobre isso também, que é uma doença também que afeta as pessoas. Mas você não ser uma pessoa insegura, porque a insegurança vai levar você a ser uma pessoa depressiva. Nós vamos falar sobre isso na próxima semana, nos próximos episódios. A insegurança leva você à depressão. Vai se agravando. É como uma enfermidade não tratada, um caroço, um mioma, que pode se tornar um câncer, ou um câncer mesmo, que começa pequeno, daqui a pouquinho se espalha pelo corpo todo. São doenças espirituais, doenças da mente, doenças do coração, que é o maior propósito de Satanás hoje em dia, é destruir a maior obra de Deus. E quando eu digo a maior obra de Deus, não digo em tamanho, mas a mais importante. Porque tudo foi feito por Deus através da palavra. O ser humano, eu, você, nós somos moldados pelas mãos de Deus. E soprou sobre nós o fôlego de vida. Quem fez isso foi o Criador. Mas Ele fez para que você viesse ser uma pessoa doente na fé, doente espiritualmente, doente mentalmente? Não. Ele fez você para glorificar o nome dEle. Então remova de você as inseguranças. Começa a trabalhar isso dentro de você. E como é que você trabalha isso dentro de você? Você começa você mesmo, dentro de casa, dentro do espelho, você diz, em frente ao espelho, melhor dizendo, dentro do espelho, desculpa. Em frente do espelho, você dizendo a você mesmo que você é capaz, que você consegue, que você vai passar por determinada situação, só que você vai conseguir. Fulano de tal não é melhor que você. Trabalhe isso dentro de você. Se liberte dessa doença mental. Insegurança. Insegurança, guarda isso. Insegurança, perca isso. Tire isso do seu vocabulário. Não seja mais uma pessoa insegura. Não seja mais uma pessoa insegura de forma alguma. Tá? Eu quero orar por você. Nós retornaremos no próximo episódio falando novamente sobre doenças mental, sobre a sua saúde mental.
se cuidar. Há um detalhe: não ligue para a opinião dos outros. A vida é sua. Você tem que viver ela para você. Você tem que estar bem com você. Eu, por exemplo, uma paixão que eu tenho, eu adoro viajar. Eu me sinto bem fazendo isso. Por que eu vou deixar de viajar pensando no que fulano vai pensar ou deixou de pensar? Eu não estou nem aí para a opinião das pessoas. Eu quero estar bem, claro, com Deus e comigo mesmo. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor vá de encontro ao coração desta pessoa, que o Senhor vá de encontro ao coração deste homem, desta mulher, que talvez não tenha feito como Josafá. Tenho medo, mas tem se entregado ao medo. Josafá não se entregou. Ele guerreou, prevaleceu, buscou o Senhor, prevaleceu. E o homem que estava com medo se tornou um homem forte. E talvez essa pessoa tenha se entregado a essas inseguranças e tenha atrapalhado o seu relacionamento, o seu trabalho, o seu dia a dia. Ela tem travado dentro dela uma batalha constante. Então cuida desta pessoa hoje, Pai. Abre a mente dessa pessoa. Ajuda essa pessoa a se libertar dessa insegurança. A se libertar, meu Pai, dessa fraqueza. Pai querido e Deus amado, opera com suas maravilhas. Faça aquilo que ninguém pode fazer por ela. Que dá essa coragem. E faça ela conseguir sair desse atrofiamento que está. Eu te peço isso de todo o coração. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho certeza que Deus está trabalhando ao seu favor. E você vai se libertar dessa insegurança. Que Deus abençoe.